Olá, boa tarde, bem-vindo ao nosso Sustain Talks número 17, diversidade de gênero, impulsionando resultados e inovação nos negócios. E eu tenho um enorme prazer de ter a Lígia aqui comigo, depois a Lígia vai falar um pouquinho mais sobre ela. Queria agradecer a todo mundo que está ao vivo, e eu vou fazer algo aqui que nas outras eu não fiz, mas que eu vi uma outra live, então quem for entrando, digita aí da onde está falando, manda nos comentários aí de onde está, para a gente depois poder ver, tá? Gostei disso que eu vi outro dia. Vamos fazer igual, o que é bom a gente copia. E, bom, gente, eu até fui pesquisar, né? Número 17, eu vi que é um símbolo de sorte em muitas culturas, e ele está associado à independência, liderança, criatividade e intuição. E acho que tem tudo a ver com o que a gente veio falar aqui. Ali a gente fez aí, enquanto a gente fez uma conversa prévia, a gente se divertiu muito. Espero que hoje, então, seja uma conversa leve e divertida para que a gente traga esse tema tão importante. E eu vou abrir passando a palavra para a Lígia. Lígia, muito obrigada. Fala um pouquinho de você e depois eu vou trazer aqui a primeira pergunta. Bom, boa tarde, muito obrigada por a gente estar aí nesse horário falando de um tema tão importante, né? Deixa eu me resumir um pouquinho aqui. Começando pelo profissional, então eu sou uma médica de formação que passei mais de 20 anos como executiva de marketing comercial na indústria farmacêutica. E ao longo desse período eu fiz muitas transições laterais, então eu sou uma pessoa muito curiosa e que sempre quis aprender mais. Eu trabalhei em diversas áreas de novos negócios, a inteligência, fui para a Suíça, voltei, e sempre permeada aí nessa área de farmacêutica, mas com saúde da mulher. Nos últimos anos, eu tive um trabalho mais intenso na parte de diversidade e equidade de gênero. E aí, acho que no ano passado, eu parei e pensei o que eu quero da minha vida, agora quase 50 anos, estou com 46, e resolvi dar uma parada, me coloquei num sabático para pensar aí o que faz sentido, o que eu quero para frente. Mas como a gente não consegue ficar parada, nesse período também eu sou uma investidora anjo na Bitumami, que é uma social tech, que é a maior comunidade de mães do Brasil, com 100 mil mulheres já impactadas. Então, estou aí junto com elas, hoje como head do pilar de saúde e bem-estar, fazendo muitas coisas. Essa na parte profissional, na parte pessoal, então, eu não sou mãe, né? Mas é por decisão, talvez a gente fale um pouco disso, desses impactos na carreira. Gosto muito de viajar, sou uma carioca, acho que aqui não só meu sotaque, mas meus quadros aqui mostram, e gosto muito de ler, viajar, então um pouquinho de mim. Obrigada, Lígia. Foi pela Bitumami que eu conheci a Lígia. Eu, particularmente, sou fã, gosto bastante. Se você não conhece, curte lá, dá uma pesquisada no trabalho delas, que é muito legal. E aí, para a gente começar aqui com a provocação, que a gente fez até na chamada para a live, então saiu uma reportagem do Valor Econômico, com base num material do Fórum Econômico Mundial, dizendo que a igualdade de gênero vai levar 134 anos para ser alcançada. E a gente está aqui hoje justamente para que não demore tudo isso. Mas eu queria que a Lígia aqui trouxesse um pouco o que a gente pode, como a gente pode acelerar, então, para que não demore 134 anos, e quais são os benefícios, né, tangíveis, e que benefícios a gente tem dessa diversidade para os negócios. Bom, esse é um dado importante, mas eu acho que mais triste é quando a gente destrincha essa pesquisa e vê que o Brasil perdeu 13 posições nesse ranking do ano passado para cá. Hoje ele está aí numa posição, o 70º país nesse ranking. Então, quer dizer, não só a gente tem os 34 anos, mas quando a gente olha para o Brasil, ainda a gente vê uma piora em relação ao ano anterior. Bom, eu acho que tem muitos caminhos aí, tem muita coisa para a gente falar nesse sentido. Acho que um ponto importante de equidade, desse olhar para essa parte de trabalho nas empresas, é aonde está esse gap, né? Então, a gente sempre olha nos altos cargos, as mulheres que chegam em altos níveis de gestão, mas tem um passo antes, que eu costumo dizer que o problema ele não está na última promoção, ele está já no início. Então, os dados mostram que a gente tem em torno de 58% das mulheres saem das universidades. Então, quer dizer, dos universitários, 58% são mulheres.
Quando a gente olha os cargos de início, analista, assistente, as mulheres são 48%. Quando a gente vai para a média gestão, a gente chega aí em quase 30 e no final, na alta gestão, 28. Então, quando a gente olha esse caminho, e isso é muito comum quando a gente começa a ver empresas que já têm, na alta liderança, sim, quase 50% de mulheres, mas quando a gente analisa a média liderança, as mulheres ainda são em menor quantidade. Então, como é que a gente vai chegar lá se a gente não está olhando o início de carreira também? Então, acho que esse é um ponto importante de reflexão para a gente não ficar só, tá, mas eu preciso de mais mulheres no conselho, eu preciso de mais mulheres na alta liderança, mas para a gente chegar lá, a gente tem que fazer esse caminho do início da carreira. E aí o que você trouxe, né, quais são os benefícios, eu acho que essa não é uma discussão só social, né, e de recursos humanos, mas de impacto econômico. Eu acho que as empresas precisam ter esse olhar. Então, o que não faltam são dados mostrando que quanto mais mulheres você tem na liderança, melhores os resultados. Então, se você tem um conselho diverso, você tem pelo menos empresas que mostram que tem 19% maior receita da parte de inovação, porque esse é um ponto importante da diversidade, que é quanto mais pessoas diversas você tem num grupo, mais você tem benefícios para esse cliente final. Então, às vezes, tem uma pesquisa que mostra que as empresas com grupos diversos têm 158% mais chance de entregarem soluções inovadoras com o melhor olhar desse cliente. Além de tantos outros benefícios, você tem conflitos mais construtivos, você tem as opiniões que têm um olhar diverso, claramente. Então, acho que tem muitos dados que mostram a parte financeira para a gente também não ficar só no olhar do ser humano, mas o que por si só já seria importante, mas a gente vê benefícios em diversas áreas, né? Uhum. Lígia, eu principalmente quando eu lido com projetos complexos, desafios difíceis, aqueles cabeludos que normalmente a gente acha que não tem solução, eu sempre gosto de ter uma equipe que pensa diferente. Acho que isso, na minha carreira, eu vi o quanto isso traz pontos de vista que a gente não pensa, coisas complementares, sejam de risco, de oportunidade, né? As duas coisas são importantes a gente sempre ter o olhar, às vezes um mais ousado, alguém mais comedido, e isso os olhares também, acho que os olhares que as mulheres trazem, eles são bastante complementares aos olhares dos homens, principalmente em experiências e em vivências, né? E aí eu vou aqui trazer um outro ponto, que é assim, eu sou formada em engenharia de computação, no ITA, então já não tinha quase mulheres, fui a terceira turma de mulheres lá, a primeira a morar no alojamento, então uma experiência aí que quase não tinha mulheres e ainda a instituição ainda não estava preparada para isso, estava se preparando, então estava aprendendo enquanto fazia. Fiz a Olimpíada de Matemática, então outra coisa que só tinha homem. Depois eu desenvolvi minha carreira em gestão e estratégia de negócios, e que naturalmente são áreas que tem pouca mulher nas empresas. A gente via, eu quando estava no começo de carreira, olhava para cima, você vê a mulher diretora de RH, às vezes na comunicação, então, assim, sempre áreas que não tinham mulher. E uma das coisas que vieram nessa experiência foi o se sentir inadequado, né? Acho que eu passei por lugares onde eu estava, como eu tinha muito esse passado de engenheira, de resolver desafios, às vezes, você está muito focada na solução, você precisa trazer mais as pessoas, ser mais feminina. E, por outro lado, às vezes, quando eu tinha esse olhar em culturas mais assertivas ou mais masculinas, eu ouvia bastante que assim, ai, você é muito lerda, ouvia essa frase, você é muito lerda para tomar decisão. Você não precisa consultar as pessoas da sua equipe, você tem que decidir, aquela pressão por decidir por impulso de fazer as coisas daquele jeito. E isso trazia bastante esse sentimento de que, poxa, se eu sou focada em resultado, eu não sirvo, se eu envolvo as pessoas, eu também não sirvo. Me fala um pouquinho aí da sua experiência, você que também passou por outras áreas, mas que são bastante dominadas por um ambiente ainda masculino. Eu acho que a palavra principal aí é inadequação. E é interessante quando a gente olha, você falou toda a sua história, quais eram os pontos de inadequação. Para mim sempre foi um pouco oposto. Eu era sempre a mais agressiva, a mais incisiva, a mais objetiva, ia fazendo as coisas, então
você precisa ser mais tranquila, você precisa ser mais docinho, você precisa. Então é interessante a gente ver que não importa em que extremo você esteja, há sempre uma inadequação para a gente. Então, eu passei muitos anos sendo a última mulher, a única mulher em mesas de decisão. Né, toda vez que eu ia sendo promovida era de um grupo de homens. Então, eu acho que esse é um ponto importante da gente sempre refletir que a gente vai ser sempre colocada numa caixa inadequada, que a gente precisa se tornar menor para aquilo, porque não é o que a gente é, ou porque passar uma vida se sentindo inadequada. Então, eu costumo dizer para esses lugares, né, e que causam um impacto muito grande na mulher, porque ela acha que ela não é boa o suficiente, que ela nunca vai conseguir, ou como ela se comporta, ela tem que falar mais ou ela tem que falar menos, é esse olhar do porquê. Porque é muito rápido a gente se colocar nessa posição de eu tenho que mudar, sou eu que sou errada. E quando a gente entende o que é esse mundo e como ele foi construído para a gente ser posta sempre no lugar de inadequação, a gente pensa, mas o que é meu e o que é do outro? Porque senão você passa uma vida tentando, né, melhorar, se desenvolver por causa de todos esses feedbacks que a gente recebe e que você nunca vai chegar lá. Então, para mim, sempre foi essa trajetória de que eu era muito boa, era um talento, era potencial, mas você tem que melhorar esse comportamento, você tem que ser isso. E não que eu não tenha que melhorar nada, imagina. A gente passa por desenvolvimentos e adequações perfeitamente. Mas era algo tão extremo que eu nunca chegaria, porque seria algo que eu nunca seria, porque não era eu. Então, quando a gente começa a entender isso, eu acho que a gente tira um pouco essa carga de passar uma vida inteira falando eu nunca vou conseguir, ou tentando se cobrar a ser melhor ou outro perfil que não é o seu. Então, acho isso muito comum. Foi uma trajetória de muitos anos ouvindo e me sentindo muito inadequada, né? Acho que eu resolvi isso tem poucos anos, mas está sempre aqui dentro, né? Sempre volta um pouquinho. Acho que esse é um trabalho da vida, né? Ou a gente passa a vida tentando ser a gente, quem a gente não é, ou a gente vai passando a vida evoluindo para que a gente seja mais o que a gente é, né? Eu acho que isso tem que sempre lembrar dessa diferença do desenvolvimento. Uma coisa é você se aprimorar, você trabalhar alguns pontos que não são legais, você ir lapidando. Outra coisa é você olhar o desenvolvimento como você tem que ser alguém que você não é. Então, acho que essa diferença e na liderança, quando a gente fala de empresas, eu acho que esse também é um ponto importante da diversidade, da gente saber lidar com isso, dessas lideranças conseguirem olhar, ok, o que é um ponto que vai contribuir para que essa mulher ou essa pessoa seja mais ela mesma e exerça melhor o potencial, ou o que são coisas de estereótipos, de um modelo único, essas caixinhas, né? A gente fala de caixinha que a gente não consegue trazer as pessoas e que no fim a gente perde o brilho. Acho que isso a gente vai aprendendo com a maturidade, tem vantagem de ter cabelos brancos surgindo. Como é que a gente destaca o nosso brilho? E aí acho que a educação, para mim, ela é um ponto importante, da gente educar o olhar das lideranças. Teve um dia que eu fui recente, fui chamada para palestrar num evento, e quando eu olhei só tinha uma palestrante mulher fora eu, então éramos duas. E aí eu não podia trabalhar com isso, né, então falei: "Vou eu falar", e fui a Andressa lá, bater, gente, vocês repararam aqui que a gente está falando de inovação, de futuro, só tem 2 mulheres, o resto é tudo homem. Eles não tinham se dado conta. Então, assim, o olhar não estava educado. Eu queria que você me falasse um pouco dessa educação do olhar, para a gente É, poder ver isso de forma diferente. e esse é um trabalho que, por exemplo, na Bit a gente faz muito, que é olhar os palcos e ver como é que você está falando de inovação, de startup, você só tem homens, homens brancos, cadê as mulheres? É como se não tivesse, e é isso, é interessante porque às vezes a percepção não está lá. E eu falo que a gente que discute isso sempre, fala, está mais envolvido na diversidade, tem esse olhar, estuda isso, às vezes a gente tem que dar uns 5, 10 passos para trás, porque é cansativo. Você parece estar tendo que falar o óbvio sempre, mas não é óbvio para todo mundo. Então, acho que essa educação é muito importante. Eu vejo cada vez mais cursos ou movimentos de letramento, né? Tem letramento
de gênero, racial, e isso é muito importante, porque todos somos fruto dessa sociedade patriarcal, então a gente tem isso e muitos vieses inconscientes. Então, por isso que eu falei antes, né? Se a gente precisa entender o que é nosso e o que é do outro, e isso é de uma sociedade inteira. Então, essa parte da educação e ter essa clareza do que é estereótipo, o que são os vieses inconscientes que a gente leva automaticamente com a percepção do que a gente estava falando de inadequado. Né? É inadequado porque precisa ser docinho, ou porque precisa ser mais agressivo, ou porque se estabeleceu que uma liderança tem que ser nesse perfil, porque sempre foi o perfil homem e assim por diante, com outras características. Então, acho que essa educação é fundamental, como um primeiro passo para absorver, entender, internalizar, e aí você começar a ter ações efetivas, né? Porque também não adianta a gente ficar só na educação, a gente precisa ir para a ação também, né? Tem um misto de amor e dor, né? Tem um misto de educação, de conscientização e também de políticas, de diretrizes, de regras. Nos trabalhos que eu faço de evolução cultural, né? Eu falo que é de transformação cultural ou evolução de cultura, a gente trabalha bastante os dois pontos. Tem uma parte que é conscientização, que é criar símbolos, que é criar referências, que a gente vai falar mais um pouquinho disso depois, e a outra parte que é assim, ter regras, ter aí consequências para atitudes inadequadas. Acho que a gente sempre tem que lidar com as duas coisas, né? E aí você mencionou, vou trazer um gancho, eu vou saindo do script aqui e a gente vai Vamos construindo. lá. Você falou das diversidades, raça, falou dessas outras coisas. Eu lembrei de outro ponto, assim, eu sou da periferia de São Paulo, eu vim de uma origem simples, eu não tinha linguajar, no começo de carreira eu não tinha linguajar do negócio, eu ia para entrevista, eu via colegas de outras faculdades, e falavam, meu pai, meu tio, meu avô, a empresa e tal, eu não tinha essas referências, então eu tinha essa linguagem, a linguagem simples do dia a dia. E eu lembro de um projeto que eu participei depois, que era um projeto com banco, de agências, enfim. E aí uma grande ideia que surgiu no projeto foi vamos eliminar o máximo as agências. Isso eu estou falando lá do ano 2000, tá? Ainda não existia banco digital, então eram outros tempos. E eu lembro que eu trouxe uma perspectiva, eu falei, gente, para a população normal, não ter agência, eles vão fazer o quê? Não tinha acesso à internet, então não tinha outros caminhos. Então, assim, uma perspectiva de realidade de um projeto que se ia propor para o cliente e não ia vingar. E aí, de fato, foi isso que aconteceu. Era um projeto que não ia vingar, então uma ideia que. E eu lembro que você me comentou da sua origem também, de negra, e o quanto. Aí eu queria que você trouxesse um pouco esse fala, mulher negra, como é que essas intersecções também atuam? Eu sou filha de uma mãe negra com um pai branco e com um fenótipo mais branco, mas sempre me coloquei mais como negra porque era a minha identificação para a cultura, para tudo. Mas é claro que, exatamente por esse fenótipo, isso não foi algo que me atingiu como atingiu minha mãe, por exemplo, ao longo da vida dela. Mas, ao mesmo tempo, é esse caminho do meio que, quando você levanta bandeiras ou fala, mas você, por quê? Branca, sim? Então, eu acho que é esse olhar de diversidade que você tem muitos caminhos que precisa ser entendido, porque, de novo, a gente está em alguns, não só estereótipos, mas em definições pré-estabelecidas. Então, para mim, especificamente, não. Mas, como eu tenho toda a minha mãe, um convívio, e que eu passei junto com ela por muitas situações, então, minha mãe é uma mulher negra, médica, foi a única negra na turma dela, e que veio também de uma família muito pobre, mas você imagina como não foi a trajetória dela. Então, ter essas percepções, então, por exemplo, quando na indústria farmacêutica, então, lidando sempre com os médicos, eu trabalhei muito tempo com fertilidade, por exemplo, você identificar médicos negros, porque isso é importante, de repente, para um paciente negro, é muito importante, nem sempre é muito simples quando você pega os líderes de opinião. Então, ter esse olhar, eu acho que traz sempre o adicional, que é o da diversidade. Você trouxe o exemplo aí das agências, num dos projetos que eu trabalhei, era um produto, era uma parceria com uma outra empresa que estava lançando um produto para cólica menstrual. Eram 7 pessoas na equipe da outra empresa, todos homens.
Então, voltando um pouco da importância da diversidade, não é que não tenha capacidade ou competência para se lançar um produto, mas é óbvio que se você não passa, não sente aquilo, é muito mais difícil a identificação, por mais pesquisa que você faça. Uhum. Então, quando você tem essa diversidade, você tem as outras pessoas, esse olhar de: "Mas, gente, como é que as outras pessoas vão vão tirar dinheiro ou usar o serviço se não tem agência?". Então acho que, junta mais um ponto, precisa dessa perspectiva sempre, né. Ó, teve mais gente entrando aqui na live. Gente, coloquem aí nos comentários de onde vocês estão falando geograficamente, e aí depois a gente quer saber onde está a nossa audiência aí fisicamente, tá, gente? Coloquem nos comentários. Temos um fã seu aqui, ou uma fã, né? Não sei, veio não identificado aqui. E Nígia, um ponto aqui que eu queria falar, acho que você trouxe aqui a questão de homens, né? E é importante a gente trazer para essa discussão não só as mulheres, os homens. Eu vejo muito evento ou iniciativa focando as mulheres e coisas de mulheres para mulheres, e como se a gente precisasse trabalhar com as mulheres para a inclusão. E, na verdade, a gente precisa trabalhar todo mundo, né? Queria que você comentasse a sua visão, já que você É, atuou para com mim isso é diretamente. esse para mim é um ponto muito importante, né, porque eu costumo dizer que não haverá equidade de gênero se não olharmos os homens também. Em muitas perspectivas, uma delas é exatamente, perceber o quanto o machismo e essa sociedade patriarcal também afeta os homens. Claro que afeta as mulheres, em maior grau, infinitamente maior, mas afeta os homens também, quando eles ficam num lugar que não pode ter emoção, não pode chorar, não pode falar, sofrem sozinhos e assim por diante. Então, essa é uma parte de um trabalho que eu acho que a gente precisa olhar também os homens, e principalmente porque neste momento de fortalecimento das mulheres começarem a falar mais o que elas pensam, o que sentem, e que aquilo não está certo, como é que os homens transitam nesse mundo novo em que as mulheres começam a ter outra postura e outra forma de comunicação também. E, no geral, quando a gente fala de atividades ou ações, mesmo dentro das empresas de equidade, tem um estudo que mostra que quando você tem um engajamento masculino real, você tem 96% de sucesso em algumas das ações. Quando você não tem engajamento, ele baixa para 30%. E isso é muito importante, porque você realmente precisa de todo mundo, porque só vai ser efetivo, mais uma vez, sendo diverso, então não é só para mulheres. E mesmo ações que impactam essa questão da equidade, por exemplo, licença parental, quando você estende essa licença para os pais. Então, tem empresas que você tem essa licença estendida, mas nem todo mundo, nem todos os pais aderem, né? Então, você tem aí, geralmente, em algumas empresas, 40% de adesão. E aí é interessante, eu trabalhei numa empresa que tinha essa licença estendida, e é interessante você começar a ouvir os homens que eles falam: mas quando eu saio, eu escuto dos meus colegas homens: "Ah, vai tirar férias, hein? Vai aproveitar os 60 dias para jogar futebol". Então esse é um primeiro pensamento. Por quê? Porque, obviamente, não se é esperado o homem 60 dias ficando ali, cuidando realmente daquele filho. Então, é importante a discussão envolver os homens por tudo isso, porque também os impacta, porque eles não são só aliados, mas são parte da questão, e porque a Uhum. gente é sempre mais efetivo quando a gente tem maior diversidade. Sim. E aí tem aquela coisa, né, a gente ouve muito: "Ah, o homem ajudando a mulher", seja com a criança, seja no caso, não é ajudando, é responsabilidade, é compartilhando. Então, assim, sempre quando É usa aquele ajudando, me dá aquele corresponsabilidade. arrepio, aquela coisa, e aí mas aí você respira, e aí esse é outro ponto, né, acho que tem uma coisa que os comportamentos inadequados tem uma parte que é intencional, tem alguns que são, mas a maior parte é ou por desconhecimento ou por medo. E é importante, então, a gente trazer o que você falou aí, que eu acho muito legal, que é como é que ouve e acolhe também. Então, que o homem pode ter sentimento, que pode ter medo, angústia, e demonstrar isso, né? Porque você ter que ficar também numa caixa, todo mundo. É ruim para todo mundo ficar numa caixa, né? Cada um ter a sua caixinha. Então, se eu cruzar, eu vou ser julgado. A gente derrubar um pouco isso, esses julgamentos e trazer um pouco de mistura. E aí, acho que tem um ponto aqui que eu vi outro dia, eu estava vendo
uma live aqui do LinkedIn mesmo que falava do tema, e ela trouxe 2 pontos, né, que os setores que aí normalmente tem mais mulheres no alto, são aqueles que também têm nos cargos mais baixos, que acho que colabora bastante com o que você trouxe, que a gente precisa trabalhar todos os níveis, né. E uma outra dica aí que eles deram, que assim, se você quiser acabar com a diferença salarial entre homens e mulheres, na hora de contratar, não pergunte para a mulher qual foi o último salário dela, que automaticamente você vai balizar por baixo, você vai perpetuar. Então eu achei isso genial, uma coisa simples, mas que assim, muda o olhar, mesmo gente que trabalha com isso, né, às vezes você tem coisa que a gente não pensa, né. Que outras coisas você vê para essa sustentação que a gente falou da gerência média, de contratação, enfim? Esse é um ponto interessante, né, você não falar nem o salário, então para você já não balizar ali. Eu acho que hoje, eu fico pensando nas mudanças, né, antigamente você perguntava: "Tem filho? Mas quem vai ficar com seu filho? Mas vai viajar? Como é que vai viajar?". Hoje isso já está total proibido, não que tenha internalizado para todo mundo, mas já está proibido você falar um pouco sobre isso. É é interessante hoje vários métodos que você tem, como por exemplo, você fazer um currículo para o contratante que não tenha, é só inicial, você corrige toda a parte ali dos pronomes para não ter uma identificação se é homem ou mulher, mas ainda assim é uma mudança de cultura e de mindset, porque eu já passei por situações que a pessoa recebe aquele currículo e fala: "Não, mas espera aí, deixa eu ver esse histórico, então deixa eu procurar aqui, é homem ou mulher? Quem é? Porque eu quero pedir referência". Então precisa dessa mudança de mindset, eu acho que aí na contratação, em todas as metodologias, eu gosto muito da eh, tem uma startup que faz a entrevista por avatar, então você não sabe se é homem ou mulher, porque a gente tem muito estudo que mostra que nos 15 primeiros segundos você já meio que definiu o que você achou daquela pessoa. Mas eu acho que esse é no ponto de entrada, e aí você me pergunta: "Mas e nessa trajetória?", né. Eu acho que tem uma questão que é muito bonito a gente falar de diversidade, mostrar lá que você tem 50% a mais na liderança, que você tem os grupos de diversidade, mas o que que a gente está fazendo efetivamente para esse trabalho ser adequado a essa vida, seja da mulher, ou se você quer trazer pessoas, mais diversas. Então, como que você trabalha, por exemplo, a licença maternidade? Como que você trabalha o retorno dessa mulher? Como é que você olha essa mulher que, de repente, vai ter que sair no meio de uma reunião? Então, qual é o ambiente, o que que você proporciona nesse ambiente para realmente ele ser adequado para aquilo, seja o período de amamentação. Então, eu acho que não adianta só a gente ter as políticas ou os números, se a gente não está tornando o ambiente adequado. Então, um exemplo que eu gosto sempre de dar é, por exemplo, ter uma empresa que tem bastante a questão da diversidade, tem muitos funcionários, por exemplo, com deficiência auditiva. Mas você não tem nenhum recurso, ou tem pouquíssimos recursos, para a liderança lidar com esse funcionário. Então, sejam os cursos de Libras e do que for, ou sistemas hoje que podem auxiliar numa tradução 24 horas por dia. Então, eu tenho o número, eu tenho as pessoas ali, mas eu não tenho o ambiente mais adequado para que isso seja realmente inclusivo para esse perfil de pessoas. Então, acho que tem todo esse caminho aí também. Uhum. Eu me lembrei de um caso, quando eu era gestora de uma unidade, a empresa na época não tinha, né, licença, paternidade, nem nada, e eu, por deliberalidade minha com a equipe, eu determinava para os pais, que viravam pais ou que eram pais, assim, licença não, né, mas, pra poder incentivava que eles acompanhassem consultas, que levava a filha em consulta e tal. Eu lembro uma vez um supervisor, ele faltou no trabalho, e aí ele mandou uma mensagem toda codificada: "Não, depois eu falo com você", todo preocupado, estava, "Gente, o que que aconteceu? Aconteceu alguma coisa séria". Mas quando ele foi falar comigo, ele: "Olha", ele tinha 2 crianças, uma que tinha acabado de nascer, a outra mais velha. A criança mais nova estava doente, estava um caos na casa, a esposa dele, que ainda estava de licença maternidade, estava naquele momento crítico, a gente sabe que muitas mulheres passam no pós-parto, e ele tinha resolvido ficar em casa aquele dia para poder dar um apoio e tal. E eu achei super
parabenizei ele e falei: "Olha, você tire quantos dias você achar", e ele ficou surpreso, porque até então nenhum gestor dele tinha tido essa visão. Então acho que são essas pequenas coisas, às vezes são pequenas coisas, mas que fazem a diferença nessa inclusão, nesse acolhimento, né. E não Você à toa comentou uma gestora mulher. Eu acho que até por isso, né, eu vejo hoje, eu falei que eu trabalhei com saúde da mulher muitos anos, eu trabalhei com área de fertilidade muito tempo, vejo hoje as mulheres de 30 anos que pensam: "Será que eu tenho filho? Será que eu não tenho filho? Porque isso vai impactar minha carreira", ou seja, mesmo num mundo onde a gente já fala mais em equidade, já tem todas essas discussões, ainda é uma grande preocupação das mulheres de 30 como isso vai limitar suas carreiras, né. sim. E aí vem um outro ponto que é assim, isso limita ainda assim. Outro dia eu tive uma mentorada que foi demitida logo que voltou da licença maternidade. É a única que acontece isso? Não. Não é a única, não é a primeira, não é a última, isso ainda continua acontecendo. E essa questão da fertilidade, né, acho que eu vi outro dia falando que, assim, ainda a gente tem a maior parte dos estudos médicos, de remédios e tudo mais, ou de tratamentos, sendo feita só em homem. Isso me chocou, mas por N motivos, e você trabalhando na indústria farmacêutica, você viu. E esse outro lado da fertilidade, né, a mulher tendo que decidir entre ser mãe ou seguir a carreira, e o quanto isso traz de ansiedade já nesses 30, e as consequências também, a gente tem a maternidade mais tardia hoje, isso tem vários estudos, eh, temos a possibilidade de congelar óvulos, mas isso é um tabu, essa questão de fertilização ainda é um tabu, não se fala, o que a maioria das mulheres vai no ginecologista e fala: "Ah, tá na hora de ter filhos", ou "Você tem filho agora, você vai ficar velha". Eu quando engravidei, tinha já quase 38, e eu lembro de ir nas consultas, assim, nos exames, e todo mundo olhar pra mim: "Nossa, a gravidez de você é velha e tal", e gente, eu tô me sentindo super nova. Eu senti esse preconceito na medicina. Você que está nessa área, me fala um pouco disso, o que que a gente pode falar disso para que torne a vida das mulheres na carreira um pouco mais leve? Bom, temos muitos assuntos aí. Vou pegar a parte do impacto primeiro, e isso é verdade, tem os estudos que mostram que, no fundo, a grande diferença salarial entre homens e mulheres não está simplesmente entre homens e mulheres, mas entre homens e mulheres sem filho. Desculpa, homens e mulheres com filho. Então, quando você olha essa diferença, ela é muito maior do que quando você compara homens e mulheres sem filho. Então, tem um real impacto, que não é só salarial, mas a gente sabe no dia a dia, que é isso de você já imaginar que, já ficou grávida, já tem limitações, então ela vai sair toda hora, então ela não vai poder viajar, ela vai ter que sair no meio da reunião e etc. Então, o impacto para mulheres com filhos é muito maior do que para mulheres sem filho. E aí, é claro que essa preocupação nessas mulheres de 30 tem fundamento, porque é o que a gente vê então. Essa parte da fertilidade é uma dor muito grande, porque eu que trabalhei com isso há muito tempo, é muito dolorido você ver mulheres chegando aos 38, 39 anos, 40 anos, que querem ter filhos, querem engravidar, e aí elas olham e falam: "Mas agora está mais difícil, agora eu não tenho a reserva ovariana adequada ou a qualidade", mas o mais dolorido é: "Por que que ninguém me falou isso antes?". É o que você disse, a gente passa anos indo a um mesmo ginecologista, a um mesmo médico, né, se tem alguém que realmente é acompanhado por médicos, é a mulher com seu ginecologista, e não se fala sobre isso. Então, o congelamento de óvulos, a preservação da fertilidade, ela pode ser uma alternativa, mas é também algo que hoje virou uma grande discussão, porque tem muitas empresas oferecendo isso como benefício, o que é fantástico, mas ao mesmo tempo, de um outro lado, críticos dizendo: "Mas as empresas estão oferecendo isso só porque elas não querem que as mulheres engravidam". Quando eu escuto essas coisas, me dói, porque eu acompanhei muitos pacientes, muitos, ao longo de 15 anos nessa área, e quando você vê um comentário desse, é porque você realmente não tem empatia ou não conhece a dor de uma mulher que chega aos 38, 39 anos, não consegue engravidar ou vai ter que passar por uma série de tratamentos e descobre que ela podia ter feito alguma coisa aos 30. Então, quando você fala hoje de preservação da fertilidade, ela é uma forma de você manter
seus óvulos ali daquela idade, na qualidade que você tem, até o dia que você decidir engravidar ou não engravidar. E interessante ver que são diversos os motivos que se posterga a gravidez, e cada vez mais isso acontece, que é desde a parte financeira, ou do trabalho, da carreira, e até porque não achou o parceiro ideal. Mas você pode fazer isso antes. O que eu mais escuto das mulheres que fizeram isso foi: tirou uma angústia, que é essa pressão de o que eu tenho que escolher. Então, pelo menos eu deixo ali. E aí, só para trazer um ponto das críticas em relação às empresas que fazem isso, eu acho que tem que bater palma para as empresas que trazem esse benefício, porque hoje esse é um tratamento que não é coberto nem por governo, nem por plano de saúde, não é um tratamento barato. É, Então, cara. quando você tem isso como benefício dentro de uma empresa, para mim, deve-se encarar, como eu costumo dizer, como um benefício do seguro. Ah, meu Deus, Seguro de quando vida. É fala o seguro de vida, ou isso. seguro de vida, ou quer dizer, então, que eu estou oferecendo, eu estou esperando que você morra? Não, e é uma decisão de cada um. Eu só ofereço o benefício e quem quiser utiliza. Também não pode ser mais um peso para a mulher de, então preciso congelar, não preciso congelar, não. Mas que seja uma alternativa. E eu acho que é um benefício bem importante nas empresas, para as poucas que fazem hoje. Sim, sim. E ter essa é isso, não tem certo e errado, e não tem um caminho obrigatório, mas é poder escolher e que está tudo bem. Acho que benefícios da medicina estão aí para ajudar, né. E e aí a gente tem mais um ponto que você, citou, que aí fica nessa angústia, né, de vou, não vou, vou, não vou, aí vem a sensação de inadequação de novo, né, de: "Ai, se eu sou mãe, eu sou julgada porque sou mãe, se eu não sou mãe, sou julgada porque não sou mãe", então a gente nunca é boa o suficiente, e aí vem a tal da síndrome do impostor. Me fala um pouco aí dela, que tem discussão se ela existe, se não existe, se é uma característica ou se é uma coisa que inventaram. Agora tem toda a discussão, que não se fala como síndrome do impostor, mas vamos continuar usando, pelo menos por enquanto, esse termo que é o mais usual. Ela está aí, né, o tempo inteiro para a gente, por mais que a gente entenda, aprenda, ela sempre volta aqui um pouquinho. Então, para mim, ela teve em muitos momentos. Esse é até um dos motivos de hoje eu faço mentorias, eu falo muito sobre liderança feminina, e a síndrome do impostor está ali sempre, porque isso é realmente limitante. A gente, né, começou falando de inadequação, e também, de novo, seja qual for o motivo. Por quê? Porque há vieses inconscientes, há estereótipos, então, que fazem a gente estar sempre nesse lugar menor de insuficiência e que não consegue chegar lá. E a gente absorve isso como verdade absoluta, que é: eu precisava ser mais docinho, você precisava ser mais direta ou menos lenta, né? Que falaram para você isso. Então, o que eu vejo hoje é que a primeira coisa, ou para mim funcionou muito, nem vou falar de terapia, para mim funcionou muitos anos de terapia, isso ajuda muito. Mas a partir do momento que você consegue entender o que é essa síndrome do impostor, o que são esses lugares que eu sempre me coloco de inadequação, que é meu porque eu sou realmente incompetente, eu não tenho essa competência, eu não, ou porque há um estereótipo, há uma caixinha que eu preciso estar ali dentro. Quando a gente começa a entender isso, é o que eu falei um pouco no começo, que é eu entender o que é meu, o que é do outro. Porque tem a parte minha, que eu preciso desenvolver, melhorar e etc. Mas tem uma parte toda que não é minha, que é dessa sociedade. Então, para mim, o primeiro passo é entender isso. Tem um outro passo que é ter uma rede, conversar com outras pessoas. Isso, para mim, foi fundamental, porque a partir do momento que eu vi outras pessoas se sentindo da mesma forma, e por quê? E aí, como no seu caso, talvez por uma coisa oposta à minha, falei: mas espera aí, não sou só eu. Então, será que o problema sou eu mesma? E ter referências. Então, às vezes, é muito difícil. Ao longo da minha carreira, eu tive duas referências mulher. Eu tive uma que foi nem diretamente uma chefe, mas foi quase uma chefe, e uma diretora de RH, que onde tinham as maiores, né, mais mulheres.
e elas foram só referências. E aí eu comecei a perceber que eu também tinha me tornado uma referência para outras mulheres. Então, eu acho que tudo isso é importante, mas tem um recado que é ainda maior para mim, que é: não pode ser também um peso para a mulher, porque fica sempre nas nossas costas. Então, eu tenho que entender o mundo, eu tenho que entender de onde vêm os viéses inconscientes, eu tenho que entender que caixinhas são essas, aí eu tenho a minha terapia e eu tenho que achar gente, eu tenho... Não, tem algo que é importante para a gente, mas essa é uma mudança que não é individual, ela é uma mudança coletiva. Então, isso também vem da sociedade como um todo e das próprias organizações, que aí, para juntar também com um pontinho lá do começo, porque esse impacto não é só no social, ele tem impactos importantes em todo o negócio. Então, acho que são muitas coisas aí que eu trouxe, são coisas importantes, mas lembrar sempre, não pode ser mais um peso e só uma mudança que é individual, ela realmente tem que ser coletiva. Isso trouxe a questão de referência, né, eu me lembrei aqui, estava lembrando que eu também não tinha referências, então, e já aconteceu, já tive 2 movimentos. Já teve horas de eu desbravar e fazer coisas que não tinha mulher, como isso que a gente já conversou aqui, mas eu me lembro teve um lugar que eu trabalhei, que um dos motivos de eu ter saído, foi que eu olhava para cima, e as pessoas que eu via em cima, não tinha mulheres, ou a única mulher que tinha um comportamento muito masculino no estereótipo, né, na época. E eu lembro que eu vi aquilo, eu falei: "Se eu tiver que ser assim, esse não é um lugar para mim". Então, aconteceu comigo de sair de um lugar por não ter referência, embora em vários outros momentos eu saí lá, nem travando, quando eu via já estava, né. E eu lembro quando eu ouvi da primeira vez uma mulher de outra área dizendo que eu era uma referência para ela, eu fiquei meio assim em choque: "Como assim? Quem sou eu para ser uma referência?". Então vem aí muito em linha com o que você falou. E eu até fiz um post no LinkedIn recente sobre isso, eu descobri que eu fui segundo lugar no vestibular do ITA. Na época o ITA não divulgava a classificação, e eu fui segundo lugar no ITA, descobri agora, 26 anos, 28 anos depois, nem sei quantos, 30 anos, quase 30 anos depois, e na época eu tinha sido primeiro lugar na Poli. Então, uma mulher na engenharia, só que isso era uma coisa que eu escondia, era quase como se fosse uma vergonha. Então, acho que com medo desse peso, do peso que vinha, e que vinha piadas, e que vinha as coisas, e com muita terapia também, muito trabalho, Sempre a terapia. aprendizado. Sempre, santa terapia. Mas aí de colocar de gente, eu vou sim divulgar isso, porque é para ter referências, para mais mulheres jovens e poderem assumir esses lugares, e que está tudo bem, de forma leve, de forma descontraída. Então me lembrou isso daí, eu acho que é importante, né, às vezes a gente fica com medo de ser referência, e tem É um peso. isso. E a gente precisa se apropriar dessas vitórias, né. E a gente às vezes não faz isso: "Não, eu não quero falar que eu tive o segundo lugar, ou que eu ganhei o prêmio, ou que não sei o quê", vai parecer arrogância, porque vai parecer autopromoção, não é. É simplesmente o resultado daquilo que você fez. Então esse é um ponto bem importante, da gente se apropriar das nossas conquistas, das nossas vitórias, e que não é nenhuma arrogância falar de si mesmo e trazer aquilo que você tem uma trajetória para ter chegado até ali. Isso é bem importante. Uhum. E eu acho que aqui a gente está chegando no final, a pandemia já é conhecido, tem vários estudos estatísticos que ela foi um retrocesso, né, no avanço que as mulheres vinham tendo de conquista e tudo. Teve uma saída grande de mulheres do mercado de trabalho, ou saída, ou um downgrade, coisas assim, e esse equivalente, as mulheres que saíram, é equivalente a 10% da força de trabalho. Então, assim, se a gente for ver para as empresas, a gente perder 10% da força, isso é impacto financeiro, porque isso é mais difícil de recrutar. Eu estou perdendo gente qualificada, eu tenho mais dificuldade em retenção. As empresas sabem o quanto é custoso você recrutar, o quanto é custoso você treinar e o quanto é custoso depois você trocar. Fora os custos indiretos, né? Isso eu estou falando dos custos diretos. Mas eu queria aqui trazer para a gente fechar que, assim, essa questão é uma questão financeira, sim. É o que a gente falou de inovação, que inovação traz melhor resultado, que a gente está antenada para as novas necessidades, porque vem no futuro, para um contingente consumidor, que hoje a gente tem 50%, um pouco mais de 50%
da população é mulher, são consumidores de produtos e que tomam cada vez mais as decisões, mas também é um contingente importante da força de trabalho. E aí eu queria então que você trouxesse algumas considerações finais para a gente fechar. Eu fui me divertindo, podia ficar horas aqui falando várias coisas que me vieram, nem esse passei por assunto todas as perguntas. é bom que a gente já faz um próximo. Sim, sim. Obrigada, Então, Eol. é isso, acho que eu vou só trazer um dado, né, a gente falou muito disso, da Mãe das Mulheres, então um dado que a gente terminou não mencionando, que é muito mencionado, que é 49%, então quase metade das mulheres saem dos seus empregos após o segundo ano da licença maternidade, né? Então, do segundo ano desse retorno da maternidade. E a maioria delas são demitidas. Então, junto aí com toda essa estatística da pandemia, isso é uma grande perda. Eu acho que meu recado é um pouco do que eu falei até aqui, principalmente nesse final, de que essa é uma mudança que é coletiva, não é individual por ser mais um peso para cada uma, mas que é muito importante nós mulheres olharmos isso. Eu acho que temos limitações por causa dessa sociedade, nos colocamos em caixinhas para nos adequarmos com a síndrome do impostor, com os vieses inconscientes, e que a gente tem, eu trabalho muito no expressar a voz, e às vezes a gente não quer falar, da mesma forma que não quer falar das suas vitórias, foi a segunda no ITA, e que a gente precisa se colocar. Nem sempre é simples, porque a gente passa muitos anos sendo caladas e cerceadas e tolhidas, mas quando a gente se junta com outras, quando a gente forma essa rede, quando a gente vê referências e quando a gente se espelha em outras também, isso termina ficando um pouco menos difícil. Então, que a gente construa essas redes e nos coloquemos nos lugares que somos e temos que estar, e não só nessas caixas pequenas, e que seja uma mudança coletiva de toda a sociedade, né? Olha, Lígia, eu queria te agradecer muito e acho que eu vou tentar resumir um pouco, tá difícil de resumir tudo que a gente falou, mas aqui, recado, né, como é que isso como é que a diversidade é valor de negócio? Acho que a gente falou dos custos, o contingente, o quanto da força de trabalho é pelas mulheres e o quanto isso pode trazer de benefício, financeiro e de inovação. A gente falou dessa mudança coletiva que a Lígia trouxe muito bem, que é uma mudança coletiva e ao mesmo tempo cada um fazer a sua parte, outras coisas que surgiram de dicas da empresas e organizações. Então, um movimento que tem que ser feito com mulheres e com homens. Não adianta fazer palestra só para mulher, gente. Então, assim, movimento com mulheres e com homens. Pode ter palestra? Pode. Não basta só palestra, tem que ter políticas, tem que ter incentivos. E a gente viu alguns exemplos até simples, esse que a gente falou de não perguntar o salário na contratação, essa questão da participação de mulheres nos eventos como palestrantes, acho que esses símbolos que a gente cria, e da licença, da liberdade e o incentivo para que os homens também cuidem das crianças, para que participem dessa vida de forma igual. Acho que essas são algumas dicas práticas que a gente tem para as pessoas, para as organizações, para os negócios, e que a gente pode incorporar, além, lógico, disso que a Lígia deixou num recado importante, da gente se empoderar, assumir as nossas conquistas, também assumir aí as nossas fragilidades e faz parte do conjunto que a gente é, e seguir em frente criando mais referências e mais positividade. Lígia, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada a todo mundo que esteve com a gente. A gente encerra aqui nosso 17º Sustain Talks. Foi o último desse primeiro semestre. Semestre que vem a gente vem com novidades. Aguardem, aproveitem aí as férias de julho para quem tem criança, sempre mas ainda a gente vai ter mais coisa aí divertida até o próximo Sustain Talks. Lígia, muito obrigada. Obrigada pelo convite, ótimo bate-papo. E quem quiser saber mais, entre em contato, manda mensagem, manda direct, se você tem alguma angústia aí, ou quiser trabalhar esse ponto na organização, mandem mensagem que a gente põe em contato, eu e a Lígia estamos à disposição. Um beijo, gente!